cair aí. Tá certo? Então, o que é que eu posso fazer? Então, como eu não tenho culpa, eu não tenho vergonha. Mas, olha, sinceramente, eu tenho nojo. Tenho nojo. Hoje em dia eu tenho... Né? O Brasil é um país que estava começando a existir, tá certo? Até os anos 50, 60, começou a existir. Depois, bicho, acabou, foi acabando. Por quê? Porque as novas gerações não produziram aquele número mínimo de pessoas honradas e corajosas que um país precisa para ir para frente. No Brasil não tem, tá certo? Então, no Brasil, né, até falar moralidade foi sequestrada por essa mesma gente do PT. Eles fizeram uma campanha da ética durante 10 anos, fazendo a campanha da ética, cortando as cabeças de seus adversários na base de acusações de corrupção, a maioria delas verdadeiras, mas algumas falsas, tá certo? Porém, quando ele está fazendo isso, já está montando um mensalão que transcendia em 1000 vezes o tamanho do sistema de corrupção que pudesse existir antes. Então, quer dizer, vocês entregaram o Brasil para essa gente. Eu me lembro quando surgiu o PT, as pessoas se emocionavam. Eu olhava, aquelas menininhas universitárias, eu via aqueles negócios petistas, elas choravam. Quer dizer, tinha um negócio religioso ali no PT. E, ao mesmo tempo, uma coisa tão mesquinha, tão miserável. Olha, o país que elegeu um Lula tem que acabar mesmo. Tá? O Brasil não vai continuar existindo como entidade independente por mais 10 anos. É impossível. O Brasil já está sendo loteado, já está sendo subdividido aí com esse negócio de nações indígenas, quilombolas, não sei o que mais. Né? Então, soberania já foi para as cucuias há muito tempo. Quer dizer, o Brasil é uma farsa, é apenas uma fantasia de carnaval. É um país ridículo, besta, cretino, tá entendendo? Então, e tudo aquilo que tinha de bom no Brasil, né? A cultura brasileira chegou a produzir algumas coisas boas, já não existe mais, as pessoas não sabem, não conhecem, né? Já jogaram fora, né? Então, cultura para eles aí é o padre Fábio de Mello, né? E assim por diante. Então, agora, aqui, uma pesquisa aqui da Pew, PEW, mostrou que 67% dos americanos estão aprovando essa legislação do Arizona contra a imigração ilegal. Né? A legislação simplesmente permite que a polícia pare uma pessoa na rua e diga, prove que a sua presença no Arizona é uma presença legal. Quer dizer, você está aqui como residente ou como turista. Tá certo? E se o sujeito não provar, eles mandam embora. A lei é simplesmente isso. Imediatamente, a mídia inteira disse isso é racismo. Eu disse, mas como racismo? Você pode parar qualquer pessoa? Quer dizer, eles presumem que os caras só vão parar quem tem a cara de chicano. Então, de chicano ou de árabe. Então, por essa presunção já diz que é racismo. Eu digo, e se parasse pessoa com cara de chicano, estaria agindo não por racismo, mas por uma consideração estatística óbvia. Por quê? Porque 90% dos imigrantes ilegais são todos chicanos mesmo, tá certo? Então, um dia quando a gente estava viajando pelo Alabama, está lá num posto de gasolina, e daí tinha um negão bêbado fazendo discurso contra a gente. Ele viu que ele estava falando língua estrangeira, começou, esses filhos das putas, vem aqui tomar nosso emprego, etc, etc, etc. Olha, o negócio era contra a gente, e nós não estávamos tomando emprego de ninguém. Né? Eu trabalho para o Brasil, tá certo? Escrevo para o Jornal Brasileiro, dou cursos para o Brasil, então não recebo um tostão aqui dos Estados Unidos, então não estou tomando emprego nenhum. Mas mesmo assim eu achei que o negão estava certo. Falei, olha, é o que você tem que fazer mesmo, pô, seu discurso está muito certo. Tá certo? Agora, as pessoas aqui não têm senso de justiça, elas só têm, vamos dizer, o senso do oportunismo político. Quer dizer, dá para você queimar a reputação de quem quer que faça alguma coisa em favor dos Estados Unidos, então eles não perdem essa oportunidade. Então, tentando criar um preconceito contra o Arizona, fazer do Arizona uma espécie de Honduras interna, quer dizer, isolar o Arizona. Mas a população está 67% a favor. Agora, na mídia, é 100% contra. Por quê? Porque encher isso aqui de imigrante ilegal é absolutamente necessário, primeiro, para dissolver a cultura nacional americana e criar um negócio multicultural inadministrável, tá certo? E
para quebrar então a soberania nacional americana, sem a qual não haverá governo mundial. Essa coisa é tão clara, tão óbvia. Agora, jornalista, bicho, jornalista, puta, naquele tempo que eu trabalhava no jornalista, um jornalista velho que dizia, nós somos putas. Eu acho isso tão monstruosamente ofensivo, as putas. As putas são, vamos dizer, uma profissão antiga, honrada, e sobretudo as putas, elas prestam algum serviço. Você está entendendo? Você não está pagando para elas por nada, tá certo? Pelo nada. É isso. Agora, esses jornais não, você paga para eles não te darem a notícia. Você já viu alguma prostituta fazer isso? Né? Você paga para, vamos dizer, prestador de serviços sexuais. Fala, bom, você paga, mas não tem os serviços sexuais. Você bate na desgraçada. Agora, jornalista não é assim. Você paga para eles buscar notícias, não tem notícia nenhuma, você continua pagando. E eles é que batem em você. E se acha as pessoas mais lindas do mundo, né? Aqui, você vê uma coisa notável que tem acontecido na imprensa, né, nos últimos 20 anos, eu observo isso com... Vamos dizer, às vezes eu fico até maravilhado, e como é que a pessoa pode ser tão vigarista, né? Então, uma das últimas técnicas é o seguinte, é você fingir, o jornalismo finge que ele representa, né, a opinião, a sensibilidade da maioria, e começa a julgar não somente ideias ou posições políticas, mas pessoas, pela sua conduta. Então, né, fingindo assim que fulano, quando você não gosta de um fulano, você finge que ele está ofendendo a sensibilidade da nação. Essa semana saiu aí uma entrevista na Playboy, né? Playboy, evidentemente, uma revista de putaria, mas ela se arroga uma autoridade moral fora do comum. Então, eles entrevistaram o Michael Savage, que é um radialista conservador aqui, que tem um programa que é ouvido por 18 milhões de americanos, né? Quer dizer, o cara não é um João Ninguém. Mas o cara do Playboy escreve a respeito do Michael Savage, né? Naquele tom assim, eu não posso me lembrar de uma entrevista mais difícil, escreve aqui o editor David Hoffman, né? As opiniões dele são tão extremas ao ponto de ser um veneno. Com opinião extrema, como é que você pode chamar de opinião extrema? É a opinião que é compartilhada por 18 milhões de americanos. E opinião extrema, que eu saiba, é a opinião de uma minoria de maluco. Tá certo? Você pega, por exemplo, o David Duke, que é o cara do partido nazista, né? Então tem lá, se você pegar nos Estados Unidos inteiro, tem, bom, quantas pessoas aprovam o David Duke? Deve ter umas 10 mil no máximo. Porque essa é uma opinião extrema, então não é representativa. Agora, o Michael Savage, ele representa a opinião que é majoritária nos Estados Unidos, que é a opinião conservadora. Então, de repente, a palavra extremo não quer dizer mais aquilo que é uma exceção por ser realmente exagerado. Não, significa simplesmente a opinião que o cara não gosta. Então, começa a fingir que o outro é minoria, meu Deus do céu. Quer dizer, uma minoria extravagante. Só que essa minoria extravagante é 67% da opinião americana. Então, quer dizer, o caso que uma minoria de jornalistas começa a discriminar a maioria, fingindo que a maioria é uma minoria, né, exótica e extravagante. Mais ainda, eles usam para isso não um vocabulário político, mas o vocabulário da etiqueta e dos bons costumes, né, e o vocabulário dos bons sentimentos. Então, as perguntas que o sujeito fez para o Michael Savage: por que você é tão raivoso? Né? Olha, se eu fosse o Michael Savage, eu ia dizer, eu não estava com raiva, mas agora eu estou. Eu vou bater em você aqui mesmo. Tá certo? Daí você vai ver o que é raiva. Porque você faz uma pergunta dessa a uma pessoa porque você a odeia. Aliás, o David Hoffman, ele confessa assim, ele diz, durante toda a entrevista eu odiei o Michael Savage. Quer dizer, o sujeito está dizendo, eu estou carregado de ódio, e porque eu estou carregado de ódio, você passa a ser raivoso. Quer dizer, é uma perversidade psicológica total. Veja que no Brasil usam isso muito. A Folha usa isso o tempo todo para catalogar as pessoas, não politicamente, mas humanamente. E tentar, né, fingir que a conduta do seu fulano desagrada a maioria. É uma conduta mal educada, né, desumana, maldosa. Né? Olha aqui. Como o Michael Savage defende, vamos dizer, uma política de controle da imigração, né, o sujeito pergunta, esse tipo de nacionalismo raivoso pode rapidamente levar à xenofobia.
Você lembra o que aconteceu na Alemanha nos anos 30?